O que monges, cientistas e bilionários têm em comum? Há algo invisível que conecta os maiores mestres espirituais, os maiores gênios da ciência e os indivíduos mais ricos do planeta. Não é a sorte, não é o talento e, definitivamente, não é o dinheiro. É algo mais profundo, um estado de consciência que muda a forma como o cérebro opera, como o corpo reage e como o mundo responde. Monges o chamam de êxtase interior. Cientistas o chamam de coerência neural. Bilionários o chamam de flow. 3 caminhos, uma mesma mente desperta. Hoje você vai entender o que há por trás dessa convergência e por que, mesmo vivendo realidades tão diferentes, eles parecem ter encontrado o mesmo código. Um código que transforma a mente em matéria, silêncio em poder e tempo em aliado. O ponto de partida, o silêncio. Tudo começa onde quase ninguém olha, no silêncio. O ser humano moderno foge do silêncio como se ele fosse um espelho perigoso. Mas para monges, cientistas e bilionários, o silêncio é um laboratório sagrado. Nos mosteiros tibetanos, o silêncio é uma ferramenta de transcendência. Em laboratórios de neurociência, é o estado onde o cérebro entra em sincronia gama, ondas elétricas de altíssima frequência ligadas à consciência expandida. Nos escritórios solitários dos empreendedores visionários, o silêncio é a moldura onde as ideias aparecem. A ciência chama esse fenômeno de silêncio neural, o momento em que as redes de ruído interno do cérebro se apagam e a mente para de reagir. Nesse instante, a energia do cérebro se reorganiza. O caos se transforma em ordem e o pensamento ganha poder criativo. O segredo, a hora do lobo. Mas existe outro ponto de conexão, mais terreno, mais prático, quase místico. A hora do lobo, entre 3 e 5 da manhã, quando o mundo dorme e o ruído humano desaparece, algo acontece no cérebro. A melatonina está alta, a dopamina e a serotonina baixas. É o intervalo em que a mente racional se cala e o inconsciente desperta. É nesse momento que monges iniciam suas meditações, que cientistas escrevem suas ideias mais ousadas, que bilionários delineam as estratégias do próximo império. Eles sabem que a madrugada é o último território livre da mente, um santuário de foco. Enquanto o mundo luta contra notificações, feed e distrações, esses 3 grupos dominam o que chamamos hoje de economia da atenção. Eles não lutam por produtividade, eles protegem o que é mais valioso, a energia mental, porque a atenção é a nova moeda, e quem controla a atenção controla o próprio destino. Mas será que essa habilidade de silenciar e focar é um dom ou algo que pode ser treinado? Será que você também poderia acessar esse mesmo estado de coerência mental, o mesmo dos monges, cientistas e bilionários? O cérebro humano é uma orquestra elétrica, e quando estamos estressados, ansiosos ou distraídos, essa orquestra toca fora de ritmo. Mas quando a mente se alinha, quando o silêncio neural surge, as ondas cerebrais entram em coerência. Alfa, teta e gama dançam em harmonia. É o estado onde o pensamento e o sentimento se tornam um só. É o instante em que o corpo acredita no que a mente imagina. Esse é o princípio por trás de toda criação consciente. Dr. Joe Dispenza chama isso de fusão entre intenção e emoção. Albert Einstein dizia que a imaginação é a forma mais elevada de pesquisa. Ambos falam da mesma coisa. A mente não apenas observa a realidade, ela a influencia. Quando o foco é total, o cérebro libera neurotransmissores de performance, dopamina, noradrenalina e endorfina. A percepção do tempo se distorce, o ego se dissolve, o indivíduo e a tarefa se tornam um só organismo. Mas e se esse estado de coerência fosse o verdadeiro propósito evolutivo da consciência humana? E se monges, cientistas e bilionários apenas tivessem aprendido o que todos nós esquecemos? O treinamento invisível. Esses 3 grupos não vivem para acumular, vivem para compreender. O monge busca entender o que é a mente, o cientista, o que é a realidade, o bilionário, o que é possível. E em todos os casos, o campo de batalha é o mesmo, a própria mente.
Eles treinam a atenção como um atleta treina o corpo. E o que parece dom é, na verdade, condicionamento neural. Enquanto o mundo se perde no ruído da comparação, eles cultivam o silêncio da observação. Enquanto a maioria reage ao estímulo, eles respondem à intenção. Enquanto uns buscam motivação, eles constroem estrutura. Essa estrutura é simples, mas inquebrável. Rotina matinal, períodos de isolamento criativo, momentos diários de silêncio e foco extremo. Eles vivem como se o tempo fosse uma matéria-prima sagrada. Mas há algo que todos eles descobriram e que talvez seja a peça que falta no seu próprio quebra-cabeça mental. Algo que explica por que uns alcançam o impossível e outros vivem tentando. O elo invisível. O elo não é religioso, não é intelectual, não é financeiro, é vibracional. Em seus momentos de maior clareza, monges, cientistas e bilionários entram em ressonância com um campo maior de consciência. Chamemos de intuição, fluxo, Deus, universo. Pouco importa o nome. O que importa é a experiência, a sensação de que a realidade responde quando você pensa em harmonia. E aqui está o ponto mais fascinante. Os mesmos padrões de ondas gama que emergem em cérebros em meditação profunda são detectados em cérebros de físicos durante insights científicos e em líderes durante decisões visionárias. É como se o cérebro humano tivesse sido desenhado para sintonizar frequências superiores de entendimento, frequências onde a criatividade e a espiritualidade se encontram. A ciência ainda busca provar isso. Mas quem vive esse estado não precisa de provas. Sente. E sentir é a forma mais pura de saber. A verdade comum, e agora, finalmente, as perguntas abertas se fecham. Você quer saber o que eles têm em comum? Quer saber o segredo que une o silêncio de um monge, o raciocínio de um cientista e a visão de um bilionário? Eles entenderam algo que o resto do mundo ainda ignora. Você não muda o mundo tentando controlá-lo. Você muda o mundo mudando a frequência da sua própria mente. Monges, cientistas e bilionários são arquitetos do invisível. Eles constroem de dentro para fora. Quando o monge acalma o pensamento, ele altera o corpo. Quando o cientista questiona a realidade, ele expande a consciência coletiva. Quando o bilionário visualiza o futuro, ele reconfigura o mundo físico. 3 linguagens, uma mesma sinfonia mental. E no centro dessa sinfonia está o silêncio neural, o instante em que a mente humana para de gritar e começa a ouvir. O despertar. Imagine por um momento que você também pudesse acessar esse estado. Imagine acordar antes do mundo no silêncio da madrugada. Sentir o peso do ar parado e perceber que cada pensamento é uma semente. Você poderia plantar medo, dúvida ou distração. Ou poderia plantar foco, calma e intenção. Essa é a verdadeira liberdade, perceber que você pode escolher o que a sua mente cria. O cérebro humano é a ferramenta mais poderosa do universo, mas a maioria vive como se fosse vítima dele e não o criador. Monges, cientistas e bilionários escolheram ser criadores. E essa é a diferença. No fim, tudo se resume a uma simples verdade. A realidade externa é apenas o reflexo da consciência interna. O silêncio dos monges é o mesmo estado elétrico do flow dos bilionários. A curiosidade dos cientistas é a mesma chama que move os visionários. E o potencial que vive neles também vive em você. Porque o mesmo cérebro que eles têm, você também tem. A diferença é que eles aprenderam a ouvir o que você ainda ignora, o som do próprio silêncio. Então, antes de buscar respostas fora, experimente ficar em silêncio. Observe o pensamento sem lutar. Respire e perceba, a mente que observa é mais poderosa do que o pensamento que aparece. E quando você entender isso, a vida muda. Aqui é o Inspiração, e hoje você transformou o seu dia.